seguir compartilhando. Vem, transforma-nos, Mãe, faz-nos santos, e sob o teu manto, a Santa Família. Seja o santuário, igreja, que ali sempre esteja teu trono de amor. Toda água se transforme em vinho, tua mão, teu carinho, nos leve ao sabor. Vim louvar, vim louvar, e entregar, Mãe, o meu coração. Vou levar tua imagem a cada irmão. Vem louvar, e entregar, Mãe, o meu coração. Vou levar tua imagem a cada irmão. Me aproximo do Pai que me ama, e se acende a chama da filialidade. Me encontro com mais aliados do Pai, irmanados, vivendo a unidade. Celebrando na fé, na esperança, renova a aliança, sagrado convênio do santuário com novo ardor. Quero ser um tambor rumo ao novo milênio. Vim louvar, e entregar, Mãe, o meu coração. Vou levar tua imagem a cada irmão. Vim louvar, e entregar, Mãe, o meu coração. Vou levar tua imagem a cada irmão. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Mais uma vez estamos para apresentar uma live. Essas lives que são um programa do Apostolado Mãe Rainha. E hoje nós vamos falar um pouquinho da doença mental, a saúde mental nessa situação da pandemia, né? E para isso nós convidamos nossa amiguinha Indine, ela é psicóloga, para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda, Indine, e a gente gostaria que você se apresentasse. Ok, vamos lá. Boa noite, eu me chamo Indine Simões, sou psicóloga, formada na UFRB, né, Nossa Federal do Recôncavo. Estou há 2 anos atuando como profissional, trabalho no Sistema Único de Saúde, atendimento clínico de todas as faixas etárias, gosto muito de trabalhar com crianças, né, crianças autistas, e é um prazer imenso para mim poder falar sobre esse tema. Acho que é pra gente fazer uma ressalva que a gente teve um pequeno probleminha, né, no canal do YouTube, e aí por isso a gente precisou mudar a plataforma. Mas estamos aqui, como todos os imprevistos da vida, né, mostrar que acontecimentos vêm, mas a gente com criatividade, né, vai lançando mão das possibilidades e vamos dando conta das nossas necessidades. Muito bem. Pois é. Então, Indine, chegou para nós algumas perguntas, e para iniciar, tem uma pergunta assim: como agir diante de pessoas extremamente estressadas com medo do Covid? O Covid-19, né, esse vírus que tem alastrado a nossa sociedade, né, mundial, em um sistema de pandemia, é algo que nos pegou completamente desprevenidos, né, então a gente usa muito o bordão de falar que a gente está lidando com o inimigo invisível. E aí, com toda essa ruptura que a pandemia do Covid-19 trouxe, desencadeou em nós, né, processos psicoemocionais, como ansiedade, estresse, irritabilidade, né, dentre outros. Por quê? Porque a gente, do noite para o dia, praticamente, teve que quebrar a nossa rotina. Então, rotina de trabalho, crianças, né,
escolas fechadas, então filhos dentro de casa, muitas pessoas acabaram desempregadas, né, por conta desse fechamento. E o isolamento social, todas essas mudanças fazem com que nos gerem sintomas, né, psicoemocionais. O medo, eu costumo dizer que o medo deveria ser nosso amigo, né? O medo é um instinto que a gente tem, como qualquer outro animal, que nos traz uma proteção, uma prevenção da nossa vida. Então, se eu tenho um bicho maior do que eu, a minha sensação de medo vai me fazer que eu fuja, né? Que eu me esconda para preservar a minha vida. Nós, seres humanos, temos essa mesma emoção, né? Que é o do medo. E aí a gente gera essa sensação do medo como uma autoproteção. Então, nessa situação do Covid-19, o nosso medo por estar lidando, né, por algo novo, por algo que não se tinha um esclarecimento total, traz essa sensação angustiante do que fazer. Então, para a gente lidar com esse estresse, para a gente lidar, né, com essa angústia provocada, né, por esse vírus, pelo Covid-19, em toda circunstância, né, que eles nos colocam no processo da pandemia, a gente precisa buscar informação, né? É qualquer informação? Não, porque se a gente liga a televisão e assiste do jornal de 6 horas da manhã ao jornal de 10 horas da noite informações sobre isso, isso também vai gerar um processo ansioso. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa conhecer o que é que está ao nosso alcance, a gente precisa fazer a nossa parte, né, para conscientemente a gente entender que um processo está sendo feito, né? O sentimento da angústia, né, o estresse causado por esse sentimento é um sentimento de eu estou perdido e agora o que é que eu faço? Né? Então, quanto mais a gente gera essa sensação do eu não sei o que fazer, mas isso vai deixando a gente com medo, vai deixando a gente estressado. Então, é preciso lançar mão de informações que façam você se sentir seguro, que façam você se sentir ativo no seu processo de autocuidado, e aí você vai se mantendo, né, dentro daquilo que está ao seu alcance, né? Em relação ao Covid-19, a gente sabe, por exemplo, o que é que a gente pode fazer para prevenir, né, para se proteger, mas ainda não temos, por exemplo, uma vacina. Então, a gente precisa estar sempre reforçando esse autocuidado, né, dessa proteção, o que é que a gente pode evitar. E com isso, tá trabalhando, né, o nosso emocional, o nosso psicológico, para estar ciente de que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está fazendo aquilo que a gente pode. E aí já entrou na segunda pergunta que nós temos aqui, que fala assim: como lidar com o medo de pegar o Covid e o contato com outras pessoas, esse contato que tanto se tem preocupado com esse afastamento, não é? Sim. Então, como lidar com isso? Pronto. Que de qualquer forma já foi respondida. Uma puxa a outra, né? O medo é isso, né? A nossa sensação pessoal, particular, né, psíquica do medo, a gente lida sustentando o nosso consciente, né, a nossa atuação dentro daquilo que a gente pode fazer. O isolamento social é algo que é muito abrupto para o ser humano, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, o ser humano, ele é um ser de comunicação, ele é um ser de partilha, né? A gente aprende no contato com o outro. Então, esse distanciamento, o isolamento social traz também uma marca muito significativa para o nosso processo, né, psicoemocional. Mas a gente também não pode estar em aglomeração, né? Porque a gente não pode cuidar do emocional e prejudicar o corpo. Então, a gente precisa lançar mão, e aí eu gosto muito de usar o termo da criatividade, que foi basicamente o que a gente teve que fazer aqui, né, nesse processo como um todo, de como eu posso sanar essa minha necessidade, né, do contato com o outro, mas de uma forma que eu também preserve a minha saúde física, né? Eu matar a saudade, abraçar alguém em uma festa porque eu preciso me animar, eu estou colocando não só a mim, né, no risco da contaminação do Covid, mas dos outros também que fazem parte da minha vida, né? Os nossos familiares, os nossos pais, avós, filhos, de modo geral. Então, o medo a gente sana com informação, a gente vai encontrando o que é que está ao nosso alcance de ser feito, né? A gente entende que é difícil, a gente está reaprendendo, a gente está aprendendo algo novo, a gente está lidando com uma coisa que surgiu, né? São 7, 8 meses, vai completar agora, mas assim, a gente vinha de 20, 30, 40 anos em um processo que ninguém lidava com isso.
né, com uma pandemia, né, esse processo mundial, esse estouro mundial e que causa tanto agravamento social. Então a gente vai buscando informação, a gente vai fazendo a nossa parte e em relação a esse distanciamento, né, essas aglomerações, a gente vai encontrando outras formas de manter o nosso contato social que não coloque a nossa vida em risco. E aí vem chegando as festas de final de ano, o Natal, a família reunida, né, o normal de se reunir a família, e vem aquela grande preocupação. Crianças acostumadas com presente, com Papai Noel, vem o povo, a família de fora vem trazendo presente, ganha aquele bocado de presente de Natal. Os idosos que estão acostumados a vir os filhos, netos, esses são mais preocupantes, né? Sim. Pelo fato de ter, eu acredito, menos se adaptar à situação. E aí, como é que a gente vai encarar este Natal e esse Ano Novo? Eu vi uma imagem, não me recordo se foi hoje ou se foi ontem, mas falava do Papai Noel, né? O Papai Noel é grupo de risco. Então, o Papai Noel, por ser grupo de risco, esse ano ele não vai poder sair para distribuir presentes, né? Então, aos pais já fica aí essa deixa de explicação, né? O Papai Noel é velhinho e, por ser velhinho, ele tem que se proteger do Covid, né? Então, o Natal esse ano vai ter, novamente, a criatividade vai ter que se reinventar, né? A gente não vai matar o Papai Noel para ninguém, né? Mas a gente vai dizer que o Papai Noel não vai sair de casa porque ele precisa se proteger. As festas, né? Acho que principalmente na nossa cultura de interior, né? A nossa cultura local, eu gosto muito de falar do Brasil porque é um povo caloroso, né? Então a gente tem nas datas comemorativas marcos muito significativos, né? Para a vinculação. São momentos que se reúne família, que se reúne amigos, então é algo que é muito marcado para todos nós. E tem datas que são mais significativas, né? Nesse contexto de familiar, nesse contexto de reunião. Então, Natal, Ano Novo, aniversários se tornam momentos em que esse distanciamento, né? Esse afastamento social tem mais força, tem mais peso. Eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar com essa explicação mesmo, né? O que a gente está passando? Então, tanto para crianças quanto para idosos, a gente precisa adequar a nossa linguagem, né? Não adianta eu chegar para um idoso ou para uma criança e trabalhar a pandemia, o Covid-19 com um linguajar científico, né? Um linguajar técnico, porque isso vai soar de uma forma que vai trazer uma sensação de medo, uma sensação de falta de compreensão. Então, isso não contribui, né? Então, acho que o primeiro passo é lidar com isso de uma forma compreensível. Então, de que modo eu pego essas crianças, né? De que modo eu pego esses idosos, de que modo eu trabalho com eles o que a gente está vivendo hoje, para que se torne mais reconfortante, né? Porque a angústia, ela vai vir, né? Porque tá mexendo com todo mundo. Mas, assim, como é que se torna mais reconfortante? Eu conseguir entender tudo isso que está acontecendo, né? Eu conseguir amenizar, né, essas sensações que eu tenho em relação a esse novo normal que a gente diz. E aí, eu acho que agora, pro final do ano, é a gente lançar a mão mesmo da criatividade, né? Então, chamadas de vídeo com os familiares, né? A gente tem hoje nas plataformas de comunicação social essa possibilidade. Então, faz chamadas de vídeo, faz vídeos, né? E posta nos grupos de famílias. Quem mora perto faz um drive-thru, então bota no carro todo mundo de máscara com alquinho na mão, passa na porta, né? Faz aquela buzina, mas mantendo todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Para não haver a contaminação. A gente está vendo agora, é uma questão que eu acho importante salientar, né? Por ser um tema de saúde pública, eu sou uma profissional da saúde, que a gente está entrando numa segunda onda. Então, nós estamos vendo, né? Municipal, estadual, federal, a gente já está crescente, né? Então, países do exterior já entraram de uma forma mais significativa, né? A gente está vendo o lockdown. E aqui também a gente tem que olhar para a nossa realidade. Então, a gente não pode achar que acabou, né? O Covid não acabou. Vai vir Natal, vai vir Ano Novo, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda está nesse momento, nesse processo.
Então, precisamos manter, né, as recomendações de proteção, de prevenção e usar as cartas da manga, né, porque a gente precisa de contato. Então, de forma é necessidade de contato com o outro, mas também de uma vida saudável, né, de uma minha vida que preserve a vida do outro. Então, eu acho que vai muito por esses dois caminhos. O primeiro, de utilizar um linguajar acessível a esse público, então, tanto com criança quanto com idosos. E segundo, ir movimentando, né, de formas criativas esse novo fazer, esses novos tipos de comemoração. E uma preocupação grande com esses idosos que, de certa forma, tinham uma liberdade, saíam muito, né? Sim. Faziam suas compras. Eu mesmo tenho uma tia idosa e ela gostava de sair, ela mesmo fazia as comprinhas dela. Eu tenho uma amiga que diz que está sofrendo com a irmã mais velha por conta disso. Sim. Porque já tinha sua vida ativa de ir para a igreja, de ir na casa lotérica fazer seus pagamentos sem pegar fila, já usando o privilégio da idade, e que hoje é tão triste. Eu tô inútil, eu já não faço mais nada, não tem nada para eu fazer. Mas é como você disse, essa segurança, né? Sim. A terceira idade, né, que a gente chama, o que acontece com... Bem colocado, terceira idade, eu tô idosa, mas é terceira idade, a boa idade. A boa idade, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade. O que significa essa plasticidade? Quanto mais novo a gente é, mais a gente tem plasticidade neural, ou seja, mais a gente aprende, né? Mais a gente consegue movimentar as informações, aderir informações, agregar aprendizados. E a gente vai perceber, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais vai ficando puxado ali, né? De aprender uma coisa. Eu que diga isso. Então, assim, imagine na fase adulta já houve uma perda neural, né? Quando a gente chega na terceira idade, né, ali os 70, 80 anos, eu não digo nem tanto os 60, mas os 70, 80 anos, há uma significativa perda, né, dessa plasticidade neural. Então, o que é que às vezes a gente fala muito que o velho é rabugento, não é? Não é que o velho é rabugento, é porque o cérebro dele, os pensamentos, né, as crenças, os ideais que foram aprendidos, né, anos atrás, numa cultura que estava em um processo, um contexto histórico diferente, se torna mais engessado. Então, uma pessoa que sempre foi ativa, que sempre trabalhou, que sempre se sustentou, né, que gosta de sair, pagar sua conta, comprar no mercadinho, chegar na porta, falar com a vizinha, né, bater um papo, ou ir na casa de um filho, na casa de outro, de repente tem que entender que parou tudo, né? E aí isso é difícil, né? Então, quando eu falo desse linguajar acessível, é nessa perspectiva, né? De que modo eu vou trazer para esse idoso, né? Ou para essa criança. A criança é o contrário, tem muita plasticidade neural, mas o cognitivo, a depender da faixa etária, o cognitivo ainda não está estruturado para conseguir lidar com determinados tipos de informação. Então, a gente precisa adequar esse linguajar, né? A gente precisa acolher esse idoso, acolher essa criança, porque é difícil, né? Se para nós que estamos nessa faixa, né, de desempenho cognitivo pleno, já é difícil, tanta reestruturação, para esse idoso é muito mais difícil, né? Então, a gente precisa acolher esse idoso, a gente precisa entender que tanto para nós quanto para ele é um processo que, né, que rompe estruturas, que afeta, que abala. Então, eu preciso acolher, eu preciso filtrar também, né? Porque para os cuidadores acaba se tornando muitas vezes angustiante ter que ouvir determinados tipos de coisa. Então, eu preciso filtrar por entender que não necessariamente aquilo que está partindo, né, desse idoso é algo para me atingir. E aí eu preciso, depois de acolher, encontrar como é que eu consigo, então, né, trazer esse idoso para essa realidade restrita. Né? Se de repente marca essa coisa de drive-thru mesmo viralizou muito por isso, né? Então bota o idoso no carro, quem tem essa possibilidade, coloca máscara, fecha o vidro, dá uma voltinha na quadra que seja, né? É difícil já essa questão do acesso ao comércio, porque no comércio a gente não tem como medir a contaminação, né? Mas para sair
dessa sensação de prisão, né? Então a gente vai rompendo de forma diferente os grupos religiosos, né? Se movimentando, de repente marcar um dia, sair uns carros e aí vai passando nas portas desses idosos que fazem parte, né? Não sei se canta uma música, se faz uma oração na porta da casa, mas de uma forma que a gente consiga movimentar nesse fluxo, né? De acolher esse idoso, mas também preservá-lo, porque ele talvez não tenha dimensão do quanto isso é significativo. Para a criança é a mesma coisa. Pois é. E aqui teve uma outra pergunta. Como lidar com o medo de pegar o Covid e do contato com outras pessoas, que praticamente já foi respondido, né? Mas aí veio uma outra aqui. Como lidar com as emoções do cotidiano para que não venha afetar? Isso aqui ela colocou na vida religiosa, mas também na vida afetiva de modo geral. Justamente, quando eu iniciei minha fala, eu trouxe, né? A gente tem visto muito aparecer crises ansiosas, né? Oscilações de humor. Algumas pessoas têm ficado com distimia, que é aquela perda das atividades diárias, né? Tudo isso por essa sensação de desamparo, de preocupação, de medo, de não saber o que é que está acontecendo, do que pode fazer. Então, o primeiro passo é eu entender como é que eu estou me sentindo, né? Porque normalmente quando é psíquico a gente tem uma resistência muito grande. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha e a gente fica ali empurrando com a barriga, né? Vem a preocupação, não dorme, tá com medo, dá vontade de chorar, mas aí vai limpar a casa, vai fazer o almoço. E aí a gente acha que, né, mexendo no nosso dia a gente vai esquecer aquela sensação. E isso é um engano, né? Assim como a gente acolhe tanto as outras pessoas, a gente precisa se acolher. Se eu percebo que eu estou com emoções, que eu estou com pensamentos e sentimentos que têm atrapalhado a minha vida diária, né, a minha rotina, eu preciso primeiro acolher, né, entender o que é que eu estou sentindo, e aí eu preciso buscar o que é que eu posso fazer em relação a isso. Primeiro passo, se isso está em um nível, né, de desconforto, é preciso buscar um profissional. Porque ninguém tem medo de ir no dentista quando o dente quebra, né? Ninguém tem resistência de ir no cardiologista se o coração Então, assim, mas quando é da saúde mental, existe uma resistência, existe um preconceito muito grande de se buscar ajuda. Então, acho que o primeiro passo é esse, é a gente reconhecer qual é o momento da gente pedir ajuda de um profissional. E aí a gente vai para o nosso dia a dia, né? O que é que a gente pode fazer? Então, a gente precisa se manter ativo, sentir que a gente está ativo. Então, mesmo dentro de casa, né? Um dia eu limpo a casa, aí eu faço um momento com a minha família, eu escuto uma música que eu gosto de cuidar de planta, eu me dedico a fazer isso, né? Eu vou agregando no meu dia atividades que se tornem terapêuticas, né? Ou seja, que ao fazer eu me sinta bem, né? Eu vá trabalhando essa ansiedade, eu vá trabalhando essa sensação de medo com coisas que estão ao meu acesso e que podem me proporcionar essa sensação de prazer, de alívio, de conforto, né? Fora isso, se eu percebo que está em descompasso, né, que nem movimentando, nem dando conta de atividades que são prazerosas para mim, eu consigo me sentir bem, aí é necessário procurar um profissional. Eu ouvi em uma outra live, eu não sei se foi sua mesmo, falando da atividade dos pais com os filhos. Foi contigo, Sim, né? Para sentar, para fazer um desenho, não é? Até uma história do que está acontecendo, a participação ali, pais e filhos juntos. Exatamente. Os pais estão puxando os cabelos por conta dessas aulas online, né? E aí eu costumo muito falar que pai não é professor. O professor, ele tem esse lugar e a gente precisa privilegiar, a gente precisa valorizar esse lugar que o professor tem, né? Então, os pais estão em casa, eles precisam dar esse suporte para os filhos, eles precisam auxiliar nessas aulas online, nessas atividades, mas o pai não é um professor, né? Então, é difícil para a criança também entender tudo isso que está acontecendo, sair da sala de aula, parar de ver os coleguinhas, parar de ir para a escola, de correr, de brincar na rua, né? Então, assim, a gente precisa incentivar que a criança faça aula, a gente precisa incentivar, contribuir, auxiliar nas atividades, mas é preciso reconhecer também um momento de falar assim, aqui eu não consigo mais dar conta, né? Então a gente respeita esse limite, isso vai ser revisto, né?
é 2020, daqui a pouco é 2021 e aí a gente vai vindo novamente. E aí aproveitar então esses momentos, porque quem sai para trabalhar todo dia, aí chega tarde, à noite, não tem tempo, aí as crianças estão em 1001 atividades, né? Então é um momento também para se utilizar para isso, né? De repente construir mais momentos familiares, mais momentos significativos, tanto a nível pessoal, né? De eu me proporcionar atividades que eu não tenho tempo de fazer, talvez na correria do dia a dia. Então, desse autocuidado e também, né, desse contexto familiar, de uma união, de uma partilha, né? De atividades de chão, atividades de brincar, né? Sair um pouco do tecnológico, do filme, do celular e mesmo para o corpo, né? Para o brincar, para o toque. Que é um momento da gente aproveitar também para fazer aquilo que a gente não pode, né? Com toda a loucura que é a nossa vida diária. Pois é. Chegou aqui outra pergunta para nós, Sidney. A pandemia ocasionou uma maior manifestação de doenças psicossociais no indivíduo. Quais as ações podem ser tomadas para mitigar a incidência dessas patologias? As doenças psicossociais são as doenças que acontecem no contexto laboral, né? Ou seja, no ambiente de trabalho. Eu acredito que essa pergunta tenha vindo de uma professora, porque eu acho que é a classe que mais tem sofrido E foi de uma professora. Foi, né? Mais tenha sofrido com essas doenças psicossociais, né? Que é justamente, eu acabei trazendo na fala anterior, que é essa mudança toda desse contexto, né? Então, as doenças psicossociais são doenças laborais. Então, a ansiedade por conta do ambiente de trabalho, tem a síndrome, né, do burnout, que a gente chama, que é esse adoecimento psíquico gerado no ambiente de trabalho, né? Então, a gente pode dizer que é como se fosse um quadro depressivo, né? Em que a pessoa perde o labor, né? Por aquilo que faz. Aí, em casos mais graves, nós vemos a depressão. Então, isso a gente, na verdade, pode não só falar de doenças psicossociais, mas das psicossomatizações, né? Porque não só por essa mudança desse contexto no âmbito profissional pode nos trazer um adoecimento, mas nos outros âmbitos da nossa vida por conta de todas essas transformações. A gente está lidando com o novo, né? Então, tudo que é novo, a gente precisa acolher, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar, né, uma apropriação do como fazer aquilo, mas a gente precisa também reconhecer os nossos limites, né? Se eu estou lidando com uma plataforma que eu não conheço, eu preciso primeiro deixar claro, eu não sei como é que eu faço, né? E aí depois que eu deixo claro, eu vou buscando, então, de que forma eu consigo lidar com isso, né? De uma forma que seja saudável. Eu acho que esse momento a gente precisa ter muita empatia um pelo outro, né? Porque é uma transformação muito grande e tem pessoas que têm uma dificuldade maior de lidar com determinados tipos de transformação, né? Então, por exemplo, os professores tiveram que começar a dar aula dentro de casa com seus próprios filhos, com sua própria bagunça, online, aí cai a internet, volta a internet, menino entra, menino sai, tem que fazer prova, tem que mandar atividade. Então, assim, é muita transformação, né? Então, a gente precisa se acolher, de entender assim, peraí, né? Eu preciso me situar no que é que está acontecendo, preciso entender o que eu posso, né? O que eu necessito buscar de informação para me manter bem com isso tudo, mas também sinalizar os meus limites. Olha, até aqui eu tô conseguindo ir, aqui ficou complicado para mim, né? Se eu posso buscar um gestor, se eu posso buscar um supervisor, né? Um chefe para fazer essa sinalização, para que a gente, dentro desse reconhecimento de limites, a gente esteja respeitando a nossa saúde mental, né? Então, assim, a gente se motiva a buscar aquilo que pode nos ajudar, que vai contribuir para o nosso processo de desenvolvimento, mas a gente também respeita os nossos limites diante daquilo que a gente vê que bateu aqui, não vou mais para lugar nenhum, né? E quando eu falo das psicossomatizações, são também transtornos como a ansiedade, como a distimia, né? A depressão, que eu já sinalizei antes, causada por toda essa transformação nesse contexto, né, que a gente vive. E aí a gente vai somatizando. Então, o que são as psicossomatizações? Dor de cabeça. Aí eu ouvi
fiquei sabendo que o meu vizinho pegou Covid. O que é que acontece? A gente começa a tossir, né? Começa a tossir, começa a sentir dor de cabeça, aí começa a botar a mão na testa, eu tô quente, eu tô com febre, e aí quer fazer o teste do Covid, sendo que a pessoa não saiu de casa, não recebeu o saco do supermercado. Pode acontecer? Pode, mas peraí, primeiro precisa respirar fundo, né? Localizar o meu corpo, localizar o que é real, para depois, se persistir, né? Se eu ver que não fui eu que gerei aquele sintoma porque eu acolhi a notícia, aí eu vou buscar, né, um tratamento, um acompanhamento, vou fazer o teste e vou ver realmente do que se trata. E eu falo isso porque no meu ambiente de trabalho aconteceu isso. A gente teve uma colega suspeita e aí o monitoramento ligou pra gente. Não, porque você teve contato, a pessoa é suspeita, vou fazer o teste. Foi incrível, ligou para 3 seguidas. As 3, uma sentiu dor de cabeça, a outra começou a tossir, a outra começou a sentir falta de ar. Então, assim, a gente começou a somatizar o que a gente conhece, que são os sintomas clássicos do Covid-19, né? Sendo que, graças a Deus, estava todo mundo bem. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa conhecer o nosso corpo, porque isso também é um indicativo. Salvo que o Covid-19, em algumas pessoas, é um quadro assintomático. Então, se uma pessoa teve contato com positivo, se a pessoa esteve em processo de aglomeração, é importante sinalizar a equipe de saúde e, se for o caso, ser monitorado e fazer o teste, né? Mas, de modo geral, a gente conhece o nosso corpo. Então, eu vou aqui real, o que é que eu tô sentindo, até onde eu tô sentindo, né? Respiro fundo, faço um trabalho de conscientização corporal para eu identificar o que é real e o que eu estou psicossomatizando. Indine, e tem muitas coisas acontecendo, né? Recentemente eu conversando com uma amiga, ela me dizendo de uma senhora que tinha vida muito ativa, já uma pessoa, né, da bela idade, de sair, de participar das coisas. E eu tô vendo assim, como você falando, o cuidado que nós temos que ter em estar observando o comportamento do outro, é isso? Sim. Porque se chegou à conclusão que ela veio até a falecer, teve um AVC e tudo, mas se chegou à conclusão que foi uma decorrência de tudo isso, e ela foi ficando triste porque não podia sair, e ela foi ficando angustiada porque tá dependendo de todo mundo para tudo, e acabou tendo um AVC. Sim. Então, essa atenção, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa atenção, esse olhar clínico que a gente tem que ter com os outros que estão convivendo com a gente dentro de casa, né? Quando a gente tem uma rotina em casa, a gente conhece as pessoas que estão com a gente, né? Então, assim, a gente não vai conseguir descrever 100% como é aquele outro, mas a gente sabe mais ou menos como é o funcionamento dessa pessoa, quais são os comportamentos típicos, né? Como é que lida com determinadas situações cotidianas. Então, se eu começo a perceber uma mudança no padrão de comportamento de alguém próximo a mim, eu vou chegando para essa pessoa, né? Tá tudo bem, né? Como é que tá? Como é que tá o dia? Como é que passou a noite? Né? Se eu observo a pessoa mais reclusa, silenciada, eu abordo essa pessoa nesse acolhimento, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Tá pensando alguma coisa? Tá sentindo algo, né? Tá sentindo tristeza? Você quer conversar comigo? A gente não pode invadir o espaço do outro, né? Então, em casos de idosos, na verdade é uma particularidade. Idosos e crianças eu vou entrar depois, mas adolescentes, crianças que já têm verbalização e adultos, a gente faz esse acolhimento, né? Então, tá tudo bem, percebi você mais calada, quer conversar, né? Se não se sentir à vontade de conversar comigo, eu tô aqui, a gente pode buscar alguém, sinaliza para a pessoa, né? Observo que essa pessoa persistiu com esse comportamento ou intensificou, entrou com autolesão, por exemplo. Eu abordo novamente, vamos buscar uma ajuda, né? Tô percebendo que não tá legal, porque às vezes a gente não consegue se abrir para aquele que tá, né, que convive com a gente. Mas aí eu me mostro solícito e indico que a gente pode buscar um profissional que possa ajudar. Em casos de crianças e idosos, crianças, né, de menor idade, isso precisa... os outros de maior idade. E os de maior idade, isso precisa ser mais enfático,
né? Então, assim, às vezes o idoso, até para não gerar essa preocupação, né? Vou deixar meu filho preocupado, vou deixar meu neto preocupado, silencia muito, cala muito, né? Então, se eu percebo que esse idoso mudou muito o comportamento, eu já fiz esse acolhimento e não funcionou, preciso buscar um profissional, né? A criança, né, que também não tem essa expressividade na comunicação verbal, se eu percebo que essa criança também fugiu muito de um padrão que essa criança é de comportamentos, aí eu busco um profissional que possa acolher e possa fazer esse cuidado. E isso é muito importante, que setembro foi outro dia, né? Porque o tempo tá assim que a gente não sabe que mês é mês, que dia é dia, tá tudo bem diferente. Mas setembro foi ontem. E aí setembro a gente fala muito do suicídio, né? O mês de prevenção ao suicídio. E aí quando a gente traz números, quando a gente traz dados, a gente vê, né? Idoso comete suicídio, criança comete suicídio, né? Então, o suicídio é algo que pode acometer a todo mundo, e principalmente agora, né? Que a gente está vivendo uma mudança brusca, né? Na nossa rotina, no nosso cotidiano, o afastamento social. Então, tudo isso pode nos afetar, né? Pode trazer um adoecimento psicoemocional. Então, a gente precisa estar atento, primeiro, a nós mesmos. Se tá choroso. Se eu não tô bem, se eu tô vendo que eu tô acordando todo dia, porque a gente pode acordar triste. Agora, se eu acordei hoje, amanhã, depois alguma coisa não tá legal, né? E depois, eu posso também lançar esse olhar aos que estão à minha volta, né? Se eu percebo que essas pessoas estão fugindo muito, né, do seu padrão de comportamento, eu acolho e a gente vai dando continuidade. Maravilha, né, minha gente? Muito bom. Mas, Endinha, a gente queria assim que você deixasse uma mensagem, principalmente uma mensagem geral. Mas agora eu peço assim uma coisinha específica para o pessoal da Mãe Rainha, que tem se dedicado. A gente passou também por uma situação muito delicada. Tivemos que recolher as imagens da Mãe Rainha, vocês recebem lá. E foi um vazio grande. Agora foi liberado, mas com muito cuidado. Nem todo mundo pôde assumir essa situação. Mas a gente tem tentado, através de lives, através de palestras, o texto, todo sábado estamos tentando rezar o texto através das plataformas sociais, para poder sentir mais junto as pessoas, né? Já estamos podendo ir às missas com todo o cuidado, as igrejas estão assim com um cuidado em excesso mesmo, muito cuidado. Mas a gente precisa de uma palavrinha de carinho. Pronto. Eu trouxe um poema, eu vou começar com um poema e aí depois eu faço esse fechamento do porquê eu tenho usado muito esse poema. Deixa eu só resgatar ele aqui. É um poema cordel de Braulio Bessa. Braulio Bessa, ele é nordestino, né? É gente da gente. E aí tem um poema que eu conheci na pandemia dele, um poema cordel que eu conheci nele agora na pandemia, e aí acabou que eu peguei aqui na live que eu tô indo, que eu vejo que cabe, eu tô usando. Então eu vou né, ler pra gente. O nome é Sempre Haverá Alguém. Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés se enfraquecerem e a estrada se alongar, sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer você chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo lhe escapar, e tudo for solidão, e a solidão lhe machucar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá um alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar, e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você ver tudo apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá um alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem,
numa via de mão dupla com a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém, já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Por que eu tenho gostado muito desse poema? Acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, né, com esse medo, com essa preocupação, a gente, né, tem muitas coisas incertas, às vezes a gente se sente sozinho. Parece que todo mundo entrou num barco e tá todo mundo aqui no mar, cada um no seu barco, ninguém sabe para onde rema, né? E aí sempre haverá alguém, né? Então, não posso ir na missa, não posso receber a mãe rainha, não posso ir na casa do meu filho, na casa da minha mãe, eu faço uma chamada de vídeo, esse alguém tá lá, né? Então, eu saber que esse alguém tá ali e eu poder trocar com essa pessoa de uma forma que seja saudável, né? Tanto para mim quanto para o outro, é essa certeza de que há alguém, né? Eu só preciso encontrar uma maneira de alcançar esse alguém, né? Então, faça uma videochamada, faça uma ligação, manda uma carta, né? A gente perdeu essa mania de carta, mas manda uma carta, quando chegar, barra o fualco aqui na embalagem, bota dentro de um saco para preservar a escrita, né? Mas acho que a gente não pode perder essa certeza, primeiro, que esse alguém sou eu, né? Então, sempre haverá alguém, eu comigo mesmo. E depois, que eu posso ser para o outro e o outro pode ser para mim, né? Acho que é o momento ninguém solta a mão de ninguém. Então, ninguém segura a mão de ninguém, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? É o álcool aqui, as mãos aqui, mas tá todo mundo na mesma situação, né? E eu acho que para todo mundo sair de uma forma saudável disso tudo, é justamente cada um fazer a sua parte, né? Cada um respeitar, por mais difícil que seja em determinados momentos, é cada um respeitar esse isolamento, né? Respeitar esse distanciamento social. E aí a gente se aproxima com fotos, com vídeos, com ligações, né? Para que depois que isso tudo passar, porque eu não tenho esperança que isso vai passar, aí a gente volta para os abraços e para os encontros, né, presenciais. Então sempre haverá alguém, né? Primeiro eu comigo mesmo e depois eu com o outro e o outro comigo. Bem, nós temos a pedir ao bom Deus que lhe abençoe. Amém. E a nossa querida Virgem Mãe querida, nossa Mãe Rainha, a Mãe de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso irmão, que lhe acompanhe em todos os seus passos. Amém. Que lhe acompanhe, não lhe deixe tropeçar em momentos nenhum e nada perigo, né? Que Jesus te abençoe grandemente, te ilumine e que você possa estar cada dia ajudando mais pessoas. Primeiro você, depois o outro. Muito obrigada. Para mim é um prazer muito grande poder falar, né, sobre isso, acolher. Que às vezes parece uma coisa tão distante, né, a gente poder falar com alguém. E não é. Então, para mim é um prazer muito grande essas trocas, né, com os convites que eu tenho recebido e estou aqui. Muito obrigado mais uma vez, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Amém. E dizendo, minhas irmãs, lembrando que todos os sábados nós estamos às 18 horas no YouTube, não é? Instagram. No Instagram, rezando o terço. Cada semana em uma comunidade. Já foi solicitado também as paróquias de outras cidades que queira rezar o terço conosco. É só agendar, todo mundo tem um contato e vamos nos unir. Como a Indine falou, distante, porém próximos. Vamos rezar o terço, pedindo à Mãe para interceder por todos nós e logo em breve estaremos livres dessa pandemia e poderemos fazer um grande encontro comemorativo e celebrativo e nos abraçar. Beijo para todo mundo. Se inscrever no canal do YouTube. E se inscrevam, importante. Hoje nós tivemos problema com o YouTube e é importante que vocês se inscrevam para que a gente atinja 1000 inscritos para não ter mais esse problema. Beijo no coração de todos vocês.